Grandes empresas americanas e brasileiras estão colocando Bitcoin dentro do caixa delas. Por que isso está acontecendo? Nesse vídeo a gente vai entender quais são as motivações que estão levando essas empresas a comprarem Bitcoin. Eles não estão comprando Bitcoin porque o Bitcoin é libertário, não estão comprando Bitcoin porque o Bitcoin é muito interessante, mas tem uma razão por trás disso tudo e já um alerta, né? Não venda os seus Bitcoins para essas grandes empresas. A gente sabe que a gente vai ter um choque de demanda muito grande, uma escassez do Bitcoin, e essas empresas elas vão ter que comprar Bitcoin de alguém. A mineração não é suficiente para alimentar todas essas empresas que estão entrando no mercado, então o preço vai subir e vai ter uma escassez. Então não venda os seus Bitcoins para essas empresas, que assim como os caixas delas podem se valorizar com esse Bitcoin, a sua carteira também pode se valorizar se você segurar, né? Ter força de vontade para não vender seus Bitcoins, mesmo vendo eles subindo cada vez mais. Pessoal, meu nome é Felipe e esse aqui é o canal Descomplica Cripto, né? A gente vai descomplicar vários assuntos relacionados ao mundo cripto e hoje a gente vai falar sobre essas empresas que estão comprando Bitcoin para o caixa delas, né? Mas antes de tudo, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui se você ficar com alguma dúvida desse vídeo ou sugestão de próximos vídeos que eu leio e respondo todos os comentários, porque uma das motivações de eu fazer cada vídeo desse canal é colocar mais dinheiro no seu bolso através desse mundo que é o mundo das criptomoedas. A Bíblia ela traz pra gente em Eclesiastes 11, se você tiver uma Bíblia aí você pode ver, né? Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, fala que a gente deve empregar o nosso dinheiro em bons negócios, que com o tempo a gente vai ver o lucro e que a gente deve aplicar esse dinheiro em vários lugares diferentes, porque a gente não sabe qual que é a crise que pode acontecer, a gente não sabe o que tem por vir. Então a Bíblia já alerta pra gente que a gente tem que ter uma carteira diversificada. Então tem pessoas que investem em ações, tem pessoas que investem no Brasil, tem pessoas que investem fora do Brasil, e eu tô aqui para ajudar você a investir em cripto, e investir de forma consciente, de forma responsável e em bons ativos, né? Não em qualquer coisa que aparece por aí. Então, esse é um dos motivos que eu te peço para quando você estiver assistindo aqui nosso conteúdo, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreve e assiste o vídeo até o final, compartilha com alguma pessoa se você achou interessante o conteúdo e bora lá, né? Por que essas grandes empresas estão comprando Bitcoin? Inicialmente a gente precisa entender por que uma empresa ela existe e por que ela compraria um ativo, né? O objetivo de toda empresa, ou pelo menos deveria ser o objetivo de toda empresa, é gerar lucro. E ela vai tentar gerar lucro com os serviços que ela fornece ou com o dinheiro que ela recebe. Assim, mesmo ela recebendo dinheiro desses serviços que ela faz, ela pode monetizar ainda mais esse dinheiro que está com ela. E isso é uma das partes que compõe o valor da empresa, né? O que uma empresa vale? A capacidade dela de gerar riqueza e aquilo que ela já tem dentro do seu patrimônio, né? O patrimônio são o local onde ela está, são os computadores, máquinas, enfim, né? Dependendo de cada área, e também o que ela tem dentro do caixa dela. Então, a gente entendendo esse primeiro princípio, né, de por que uma empresa valoriza, o que faz ela ter o valor que ela tem, fica muito fácil de entender por que essas empresas começam a querer ter Bitcoin. Porque mesmo em uma empresa que ela não esteja crescendo, ela pode continuar crescer financeiramente, né, crescer o seu valor, se algo que ela tem em caixa começar a ter valor também. Aí que entra o Bitcoin, que acaba sendo um novo tipo de ativo patrimonial que tem um potencial de crescimento enorme. A gente não sabe qual que é o potencial de crescimento que o Bitcoin pode ter para os próximos anos, mas entesourar Bitcoin é nada mais do que comprar Bitcoin para o longo prazo da empresa. E entra um ponto muito interessante para essa narrativa de Bitcoin como moeda futura. Essas pessoas que estão comprando Bitcoin agora, essas empresas, têm um perfil de não vender Bitcoin em momentos de oscilação. Então, dificilmente eu acredito que teremos bear markets igual a gente teve, né? Bear market é quando o Bitcoin cai e fica caindo, parecendo que é uma eternidade. Provavelmente isso não vai acontecer mais por conta do tipo de investidor que está comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã hoje. São empresas que estão comprando Bitcoin para guardar para o longo prazo. Eu falo de 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos
a gente tem predições de preço para o Bitcoin e geralmente esse investidor começa a olhar para esse tipo de prazo. E aí entra um ponto muito interessante. Se você tem dinheiro, vamos supor que você é dono de uma empresa que tem muito dinheiro em caixa. A gente vive um cenário de inflação no Brasil que é absurdo. Então não dá nem para considerar o Brasil, que se a gente for olhar uma inflação real, é mais de 20% ao ano. Agora, se a gente for olhar um cenário onde a gente tem uma inflação um pouco mais controlada, que seria no caso dos Estados Unidos, mesmo se essas empresas colocassem o dinheiro delas em títulos públicos, elas perderiam valor frente à inflação. Então, como fazer para proteger esse dinheiro que elas têm dentro de caixa? Alocando parte dele em Bitcoin. A gente tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo da MicroStrategy, é uma empresa de serviços de Business Intelligence, né? Uma empresa de serviços de tecnologia para negócios, empresas de BI, que ela concorria diretamente, por exemplo, com a Microsoft. E aí o Michael Saylor, ele criou essa empresa, a empresa tem décadas de atuação, não conseguia valorizar a sua empresa. O que ele fazia? Ele recomprava ações, ele tentava valorizar a sua ação, ele gerava lucro e mesmo assim o valor da empresa ia caindo ao longo do tempo. Aí ele teve uma sacada: vou começar a comprar Bitcoin. E a primeira compra de Bitcoin foi em setembro de 2020, ele comprou ali mais de 20 mil Bitcoins e desde lá a empresa não parou de se valorizar. E ele também não parou de comprar Bitcoin, foi entesourando Bitcoin cada vez mais. E essa estratégia foi dando tão certo que a empresa ela começou a ter um lucro bilionário só em ter Bitcoin em carteira. Então ele foi comprando Bitcoin e hoje a MicroStrategy tem praticamente ali 3% de todos os Bitcoins que nós vamos ter. A gente tem empresas como a MetaPlanet também, que está comprando milhões e milhões de Bitcoins, está pensando em acumular uma quantidade muito forte de Bitcoin até 2027. Aqui no Brasil a gente tem as empresas já começando a comprar Bitcoin, que é o caso da Melius, por exemplo, está comprando Bitcoin para deixar no seu caixa. Então, cada vez mais, os donos dessas empresas estão falando assim: vou vender ações da empresa para comprar Bitcoin para deixar dentro do caixa da empresa. Outro exemplo que nós temos é a Trump Media, né, que é a empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já tem mais de 2 bilhões de dólares em Bitcoin. E ele já é bilionário, então ele está pensando em aumentar ainda mais a sua riqueza com Bitcoin. E não são só empresas, né? Se a gente pensar no tesouro soberano de países, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos falando de uma reserva estratégica de Bitcoin e outras criptomoedas já aprovada. Inclusive foi promessa de campanha do Trump trazer esse tipo de investimento no país de Bitcoin para os caixas do país. Vários estados dos Estados Unidos e a própria Ucrânia começou esse movimento também de aprovar leis para trazer reserva estratégica de Bitcoin para a Ucrânia. Então a gente já tem El Salvador fazendo isso com muito lucro já. A gente tem alguns países da África, se não me engano, o Butão, ele minera muito Bitcoin, tem muito Bitcoin. Então a gente está falando de bilionários, trilionários, países e empresas no mundo inteiro gigantes estão comprando Bitcoin nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, e empresas pequenas também estão começando a fazer essa mesma estratégia de comprar Bitcoin. E vai faltar Bitcoin, por isso que eu falo: não venda o seu, que eu não vou vender o meu, e todos nós vamos lucrar com Bitcoin. Então considere isso. Se você tem alguma pessoa, algum conhecido que é empresário, manda esse vídeo para ele. Se você tem uma empresa também, considere bem. E lembre-se que existem muitas empresas que estão fazendo esse mesmo movimento e o tempo está acabando, porque cada vez mais esse ativo vai se tornar cada vez mais escasso. E Deus te abençoe, ame a Deus, cuide da sua família e compre Bitcoin. Grande abraço e até a próxima.